E para encerrarmos, estaremos falando agora dos atributos morais de Deus. Os atributos morais de Deus são a santidade, a bondade, a justiça e o amor. Para começarmos a falarmos desses itens, vamos começar pela santidade. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que Deus ele é santo, que Deus ele é separado do pecado. Ele não tem o pecado nos seus atributos. A palavra de Deus ela nos mostra que Deus ele é puro, que Deus ele é santo. A Bíblia nos mostra, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, que quando o profeta estava entrando dentro do templo, ele havia tido uma perda muito grande, que ele havia perdido um parente próximo a ele, que era o rei Uzias. E Deus naquele dia resolveu dar-lhe uma visão e mostrar para ele algo que muitos nunca tiveram esse privilégio, que muitos dos profetas não tiveram a oportunidade de ver. E Deus mostrou para o profeta Isaías o trono da glória dele. E nós vimos ali que quando ele agora mostra aquela visão esplêndida ao profeta, Deus mostrou para ele o seu trono. O profeta Isaías viu Deus assentado no seu alto e sublime trono. E a Bíblia nos diz que ele ainda fala que viu que a glória de Deus enchia aquele lugar. E Isaías viu os serafins, e ele ainda dá a especificação e mostra como eram esses anjos. Ele fala que eles tinham 6 asas, que com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles cobriam o rosto, e olhavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. A palavra de Deus nos diz que Isaías agora ficou atemorizado com aquela visão. E ali nós vemos que Deus ele mostra a sua santidade, que a sua santidade é perfeita. E falando agora do segundo atributo de Deus, que é a bondade, é porque Deus é bom. Nós vemos lá no começo de tudo que quando Deus ele começou a criar esse planeta ao qual nós existimos, Deus foi criando tudo que era bom. Deus foi fazendo tudo do melhor. Deus foi criando tudo da melhor forma, da forma ao qual ele agradara. E ele olhava e dizia que era bom. Deus criou esse reino como se fosse um reino perfeito. Deus criou esse planeta ao qual nós vivemos de uma forma agradável, de uma forma perfeita, de uma forma ao qual haveria paz, ao qual haveria longanimidade, ao qual haveria vida eterna para o homem. Mas a palavra de Deus nos diz que o homem, pelo seu próprio livre-arbítrio, decidiu abandonar, decidiu desobedecer à ordem de Deus, decidiu apartar-se daquilo que Deus o havia falado. E assim o homem deu ouvido àquele que era mau, deu ouvido à voz do diabo. E assim então quando o homem deu ouvido à voz do arqui-inimigo, a Bíblia nos diz que então o homem veio a perecer e então entrou-se o mal na terra. Mas a vontade de Deus era que tudo fosse perfeito, era que tudo fosse bom, porque toda criatura que Deus criara, toda criatura que Deus fazia, ele olhava toda a sua criação e dizia que a sua criação era boa. Agora, para falarmos do terceiro atributo, que é a justiça, nós entendemos que Deus ele é amor, que Deus ele é justiça. Nós entendemos que Deus ele é longâmino em perdoar. A palavra de Deus nos mostra, através do próprio Senhor Jesus, que numa certa feita levaram uma mulher até o nosso Senhor e Salvador Jesus e disseram para ele: Mestre, o que devemos fazer? Aí encontramos esta mulher em pleno ato de adultério. Jesus agora olhando para aqueles homens e para intervir agora com a sua justiça, ele olhou para eles e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Agora, para falarmos do último atributo, que é o amor de Deus, nós vemos na Bíblia Sagrada Deus provando o seu servo Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, me dá o seu único filho em sacrifício. Deus começou a provar o seu servo Abraão. Deus agora testa Abraão e pede a ele o seu filho único. E a palavra de Deus nos diz
que quando Abraão ia sacrificar o seu filho, Deus mandou o anjo bradar e dizer para Abraão que não fizesse aquilo, mas era mostrando o que Deus haveria de fazer pela humanidade mais à frente. Naquele dia que Deus provou Abraão, pedindo o seu próprio filho, Deus estava mostrando ali o propósito ao qual seria cumprido mais à frente, porque a palavra de Deus nos diz que para que os nossos pecados e o pecado do mundo inteiro fosse perdoado, Deus deveria entregar o seu Filho amado Jesus. E isso está escrito lá em João, capítulo de número 3 e versículo de número 16, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna.